Fala galera, beleza? Bom, a essa altura todo mundo já deve estar meio cansado de saber, mas a Amazon está lançando a nova atualização da Alexa, estão chamando de Alexa Plus, que é a integração de uma IA junto com o assistente pessoal Alexa. Isso vai ajudar a que as conversas fiquem mais fluidas, ele consiga entender uma linguagem natural, sem que a gente precise explicitamente dizer os comandos. Inicialmente eu pensei em fazer um vídeo mostrando cada uma das features que eles anunciaram para Alexa e cada uma das alterações que tiveram, mas aí eu acabei observando que no YouTube já está cheio desses vídeos e várias pessoas já estão falando dessas funcionalidades e como isso deve melhorar muito a integração com a Alexa e a forma como você consegue interagir com os dispositivos. Então eu pensei em fazer um vídeo só falando o que eu uso, o que funcionou e o que não funcionou para mim, e também algumas coisas que eu esperava que funcionassem. Caso você tenha a assinatura do Prime, eu recomendo 100% a atualização, porque já faziam anos que a Alexa não recebia uma atualização que realmente fosse relevante, que trouxesse alguma funcionalidade nova. Eu só acredito que a segunda opção para ter a Alexa Plus, que é aquele pacote pagando R$ 99,90 para receber a Alexa Plus mais 2 TB de armazenamento, não vale a pena. Vou começar tentando apontar algumas coisas que eu gostei nessa atualização. É a própria interface da Echo Show que mudou. Se vocês lembram, a parte onde você adicionava os widgets ficava aqui em cima. E aí você tinha que tocar ali para daí então encontrar os dispositivos inteligentes da casa e poder acessar os outros menus. Agora eles já ficam direto aqui na tela inicial e então você pode apagar ou ligar as luzes direto na interface da Home. Isso para mim ficou muito mais prático. Outra coisa que eu gostei é que realmente ficou muito mais simples de conversar com a Alexa. Mais inteligente, por assim dizer. Você consegue falar de forma mais fluida com ela, ela te responde de forma mais clara, consegue entender o que você pede, sem que você precise falar exatamente os comandos. Isso inclui o próprio fato de conseguir atender vários comandos de uma só vez. Por exemplo, eu posso dizer: Alexa, desliga a luz do escritório e liga a luz da entrada. E com isso ela ligou a luz da entrada e desligou a luz do escritório. Eu consigo encadear vários comandos em uma só interação com ela, sem que eu precise ficar repetindo e falando várias vezes a mesma coisa. Isso acaba tornando as interações muito mais práticas. Uma coisa que eu achei interessante dessa nova atualização, que o pessoal não tem falado muito agora, é como se existissem duas Alexas dentro do sistema da Echo. Uma é a Alexa antiga, que a gente já usava no cotidiano, pedindo para ligar a luz, tocar música, e a outra é essa Plus, a mais inteligente, em que responde questionamentos mais complexos. Por exemplo, a gente pode observar isso quando a gente pede para desligar a luz. Alexa, liga a luz da entrada. Essa é a Alexa antiga, a que responde a comandos explícitos e só executa e já volta a dormir. Porém, se eu faço uma pergunta mais complexa, é quando ela ativa a Alexa com o IA. E aí, por exemplo, eu posso perguntar: Alexa, qual a temperatura de Porto Alegre? E assim que ela concluir a task, ela vai Em Porto Alegre, continuar. a temperatura atual é de 15 graus. Hoje a máxima será 20 graus e a mínima 15 graus. Há vários alertas de tempestade e chuva intensa, com risco de alagamentos. E agora ela continua escutando para eu poder dar continuidade à conversa. Sim, eu continuo escutando. O Follow-up Mode está ativado. Então você pode continuar falando sem precisar dizer o wake word. Agora, um dos pontos mais relevantes que eu encontrei nessa atualização foi a possibilidade de criar, alterar e remover rotinas através da inteligência artificial. Agora eu consigo, através de comando de voz, pedir para ela criar rotinas na casa, excluir ou até alterar algumas rotinas, sem que eu precise de fato entender como criar as rotinas, sem que eu precise acessar o app. Então torna isso tudo totalmente transparente. E aí eu posso criar rotinas com muito mais praticidade. Por exemplo, eu tenho o costume de pegar um pouco de sol e aí eu peço para ela me avisar para sair do sol depois de um tempo. E então, para isso eu posso criar uma rotina apenas conversando com ela. Toda vez que eu disser que vou pegar um sol, você me avisa 15 minutos depois para sair do sol? Só um segundo enquanto cuido disso para você. Criei uma rotina que quando você disser, vou pegar um sol,
vai definir um timer de 15 minutos para sair do sol. Pode ver a qualquer momento na seção Rotinas do app Alexa. Pode levar até 1 minuto para rotinas de voz ficarem prontas para usar. E aí, então, quando eu for falar com ela, eu posso simplesmente dizer: Alexa, vou ir pegar um sol. Vou cuidar disso para você. Timer de 15 minutos para sair do sol definido. E agora, é claro, eu posso dizer para ela: Alexa, exclui a rotina em que eu peço para você criar um timer quando eu for pegar o sol. Vou cuidar disso. Só um momento. Eu não Encontrei 2 rotinas relacionadas ao sol. Tem certeza que quer excluir a rotina lembrete de sol? Sim. Vou cuidar disso. Só um momento. Pronto. Excluí a rotina lembrete de sol. E com isso eu não preciso necessariamente saber o nome das rotinas ou saber explicitamente cada uma das rotinas. Eu posso simplesmente questionar ela que rotinas eu tenho. Agora, para mim, um dos pontos que talvez seja mais controverso em relação a como eles estão vendendo essa nova funcionalidade é a questão do dizer que ela consegue lembrar de coisas e dos seus gostos e das conversas anteriores. A minha experiência tem sido um pouco mista, digamos assim, nesse quesito. Porque quando dizem que ela vai lembrar de conversas anteriores ou lembrar dos meus gostos, eu esperaria que ela lembrasse de acordo com a forma como a gente fosse conversando, ela fosse lembrando posteriormente as coisas que eu tinha dito para ela ou as coisas que eu disse gostar. Porém, para que ela lembre de coisas sobre você, você precisa explicitamente dizer para ela que você gosta disso e que deve ser lembrado disso, e ela não lembra de coisas banais que você fala. Por exemplo, alguns dias atrás eu disse para ela que gosto de fotografia e de skate. Vamos ver se ela se lembra disso. Você lembra quais são os meus gostos? Eu ainda estou te conhecendo melhor. Quanto mais você compartilha seus interesses e preferências comigo, mais eu vou lembrar sobre você. Então, eu falei explicitamente que gostava de algumas coisas e ela não lembra mais disso. Então, eu acredito que isso ainda deixa muito a desejar em comparação com outras IAs, como ChatGPT, o Gemini e afins. É algo que não é exatamente como eles vendem. Ela não vai lembrar exatamente de tudo que você falar, ela não vai lembrar dos seus gostos em todas as conversas. Eu andei fazendo alguns testes anteriores em que, dependendo da forma como eu perguntava, ela lembrava o que eu tinha falado e outras ela não lembrava. Então é algo muito intermitente. Pode ser que para algumas situações ela vai lembrar, para outras não. Por fim, um outro detalhe que eu tinha, talvez uma leve esperança de que houvesse uma melhora, é as skills. Todo mundo que já usou alguma skill dela já percebeu que tem falhas de comunicação, falhas de integração, problemas de não atender exatamente as requisições, e todos esses problemas que já existiam antes continuam exatamente igual. Então, por exemplo, eu uso bastante o Apple Music, e quem tem o Apple Music sabe que a integração com a Alexa é horrível. E, bom, isso continua exatamente igual, sem nenhuma melhora nesse. E então era isso. Esses são os pontos mais relevantes que eu direi da atualização. Claro, existem outras funcionalidades, mas que no meu dia a dia acabam não se encaixando muito. Para vocês, qual é a funcionalidade mais relevante da atualização da Alexa Plus? Deixem aí nos comentários e se gostaram do vídeo, deem um like. Valeu!